não está na menopausa, quem não passou pela menopausa, precisa se preparar, viu, gente? Precisa se preparar, porque a menopausa, ela não é opcional. Se você não chegar nela, é porque algo deu errado antes. Você morreu. Então, ela não é opcional. E a gente tem que se preparar para isso, né? Mas a gente não se prepara. Como a Carla disse aqui, a gente não é prioridade nas nossas vidas. A gente bota família, filho, trabalho, tudo na frente da gente e a gente fica para trás, né? E a gente precisa tomar conta da gente. Eu sempre falo, quando alguém fala assim para mim nas redes sociais, Patrícia, me ensina o que eu tenho que fazer. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer para não ficar maluca com a menopausa é virar a sua prioridade. O autoconhecimento, ele é fundamental, porque você precisa se conhecer nessa nova fase da vida, porque você não vai ser mais a mesma. Eu, por exemplo, não tinha TPM, passei a ter TPM porque eu não sabia nem o que era. De vez em quando me vinha um mau humor, que eu tinha vontade de pegar o pescoço do meu marido e espremer para ver se ele ficava quieto. Eu falava, gente, mas o que é isso? Ah, isso é TPM. Eu nunca tive TPM, mas tive TPM na menopausa. Então a gente precisa ter um tempo. Se a gente não ter esse tempo até os 45 anos, eu dou uma dica para vocês. Aos 45 anos, no dia do teu aniversário de 45 anos, se olha no espelho e fala assim, eu serei minha prioridade a partir de agora. Ju, pode passar. Eu escolhi aqui uma foto. Eu nunca falei de saúde mental na menopausa. Já falei de muitas coisas na menopausa. Eu uso as minhas redes sociais para falar sobre a menopausa, sobre a minha experiência. Mas eu escolhi essa foto. Essa foto, eu fui exatamente para Londres. Quando eu entrei no climatério, eu não sabia o que era climatério. Se alguém falasse assim, o climatério, eu ia perguntar, é o nome do seu cachorro? Porque eu não sabia o que era o climatério. E eu me achava uma pessoa super moderna, antenada. Então, essa foto aí eu tirei, porque foi nesse lugar, esse aí é meu pé, olhando para fora em Londres, num dia de muita chuva, que eu percebi que eu estava com uma tristeza, que eu não estava dando mais conta sozinha. E eu me perguntei, será que você está entrando em depressão? E eu não sabia o que era. Quando eu fiz 45 anos, meu filho saiu de casa e eu fui para Londres. Mas ao mesmo tempo que eu tinha dias que eu sentia muita alegria, eu também sentia muita tristeza. E eu nunca fui uma pessoa triste. E dizem que para você estar na depressão, você precisa ter pelo menos 2 semanas seguidas de muita tristeza. Eu não tive essas 2 semanas seguidas, mas eu tive dia sim, dia não, dia sim, dia não. E percebi que eu precisava fazer alguma coisa por mim, porque aquilo ali podia se tornar pior. Bem, comecei dia sim, dia não, daqui a pouco é dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, depois é mês, né? Então a gente precisa tomar conta. Só que a gente não tem tempo e a gente não percebe. A gente acha que a gente está cansada, a gente acha que a gente está se irritando demais com o filho, com o marido, porque é do trabalho, porque a gente já não está dando conta daquele monte de trabalho e a gente nunca pensa na gente. Então eu gosto sempre de olhar essa foto porque ela me lembra que a gente precisa pedir ajuda quando a gente não dá conta sozinho. Do mesmo jeito que a Carla falou aqui, né? A gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa perceber o que a gente está sentindo, porque conhecimento é libertador. Depois que eu percebi que não adiantava nada, eu não queria que a menopausa chegasse, porque ela ia chegar, ela não era opcional. Eu tinha que virar aliada dela, porque se eu não virasse, a minha vida seria um inferno. Uma vez menopausada, sempre menopausada, né? Não existe, né? Uma vez menopausada, sempre menopausada. E eu não queria ser uma pessoa triste, eu não queria ser uma pessoa pesada, eu queria continuar com aquela alegria, mas eu não estava encontrando aquela alegria. E uma coisa que é muito importante, a gente está falando muito sobre saúde mental, né? Eu tenho muitos relatos de pessoas que me procuraram dizendo que entraram na pandemia, entraram na menopausa na pandemia. Não pode existir coisa pior do que entrar na menopausa num dia de festa. Na pandemia, então, realmente é muito difícil, né? E teve muita gente, porque, né? Foram 2 anos de pandemia,
muitas mulheres entraram na menopausa nesses anos. Então, hoje está se falando muito sobre a saúde mental e eu dou, assim, um mérito à pandemia. Uma das coisas boas que eu aprendi na pandemia foi ter essa noção de que a gente precisa fortalecer nós próprias, assim como a Carla disse, botar máscara, porque se a gente não tomar conta da gente, a gente não consegue tomar conta da família, a gente não consegue dar conta do trabalho, a gente não consegue. E o autoconhecimento, ele é muito importante, porque a gente realmente não se dá conta, né? A gente não se dá conta, a gente não tem tempo de pensar, a gente não se dá conta da nossa semana. Quando a gente vê, já chegou na sexta-feira, a gente não sabe nem o que a gente fez, a gente não parou o tempo, não tem o tempo para tomar um café com a amiga, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E a gente precisa achar esse tempo depois dos nossos 45, porque ele vai ser o estoque que a gente vai fazer para quando a menopausa chegar, de braços abertos, chamando, vem querida, você tem um estoque de força para dar conta desse momento. Eu achei que a menopausa seria a pior coisa na minha vida. E hoje eu sou grata à minha menopausa, porque a minha menopausa, ela me deu aí a oportunidade de eu inspirar as mulheres mais novas. Porque se eu conseguir, aos 55 quase, que eu vou fazer 55 anos daqui a pouco, se eu conseguir passar por ela, e estou aqui hoje, falando sobre ela com uma leveza danada, que eu estou aqui me achando bonita, que eu estou aqui me achando competente, que eu estou aqui me achando que eu posso tudo, que não tem ninguém que vai dizer que eu não posso. Teve o Oscar semana passada que mostrou que a gente pode tudo em qualquer idade. Não é verdade? Então eu estou aqui para falar para vocês que por mais que pareça difícil, não é. Se a gente for voltar um pouquinho na nossa vida, eu acho que os grandes momentos da vida de uma mulher tem muito a ver com hormônio. Acho que a gente pode passar o slide, Jô. Tem muito a ver com hormônio. E passa mais um, depois a gente volta para isso, por favor, que eu já vou entrar aqui. Tem muito a ver com o hormônio. Quando a gente mocinha, né? Na minha época eu falava mocinha, não sei mais agora como é que fala, mas a gente primeiro começava com mau humor, depois o peitinho crescia, depois começava os pelos e aí você ficava mocinha, vinha a menarca, que é a nossa primeira menstruação. Aí depois a gente vive, aí a gente vira mãe, aí os hormônios vêm, bagunçam tudo de novo, bagunça tudo. Tem dia que você chora que você está grávida, tem dia que você vira e fala assim, ai meu Deus, eu tenho vontade de sumir, não voltar com essa criança berrando, a gente está toda, né? Não é verdade? Não acontece isso? A gente acha que a gente sabe o que é a maternidade. Ninguém sabe até a hora de pegar a criança no colo e levar para casa, né? E depois a gente finaliza esse ciclo com a menopausa, que também começa com o climatério, que normalmente são 5 anos antes da gente parar de menstruar. A média da mulher brasileira entra na menopausa dos 45 até os 55. Menopausa antes dos 40 é uma menopausa precoce, mas existe cada vez mais, porque a mulher vive num nível de estresse muito grande. Então tem muitas mulheres entrando na menopausa antes dos 40, mas até hoje é falado que menopausa antes dos 40 ela é precoce. Mas é muito normal, logo depois que a gente faz 40 anos, o nosso corpo começar a mudar para receber a menopausa. E a menopausa nada mais é do que o fim do nosso processo reprodutivo. A única coisa que acontece com uma mulher menopausada é que ela para de menstruar, mais nada. Só que existe tanto tabu, tanta crença em volta disso, que a gente acha que a gente não serve para mais nada depois que a gente para de menstruar. E aí que eu acho que a pandemia ganha muita força. Porque eu comecei a estudar menopausa aos 49 anos, quando eu parei de menstruar. E para vocês terem a noção do quanto era grave isso na minha vida, no último mês, que faria 12 meses que aí eu estaria realmente menopausada, porque a menopausa é um dia que a gente volta retroativo.
você para de menstruar, e a gente nunca sabe quando a gente vai parar de menstruar, porque se eu soubesse que dia 24 de agosto de 2017 seria minha última menstruação, eu tinha feito uma festa. Mas eu não sabia. E aí foi passando os meses, e eu assim, meu Deus, tenho 49 anos, a menopausa está chegando, o que eu vou fazer com ela? Eu não quero ficar velha, eu não quero entrar na menopausa. Já estava saindo. Né? Eu já estava nela, não estava sabendo, aí ficava rezando, não, eu vou menstruar. Só que a minha experiência foi, parei, nunca mais voltou. E tem muitas mulheres que menstruam, depois volta, né? Fica naquele vai, mas o meu não foi vai. Eu parou e não voltou mais. No último mês, eu sonhei 3 vezes que estava entrando na menopausa. Era aquele calor dos infernos descendo, o suor descendo pelas minhas pernas, e eu achava que era menstruação. E aí não teve jeito. Chegou dia 24 de agosto de 2018, eu já estava fazendo 2 meses de cinquentona, ganhei de presente a menopausa. Chorei, mas vocês não têm noção como eu chorei no dia 24 de agosto de 2018. Menopausei. Uma vez menopausada, sempre menopausada. E aí, eu me olho no espelho. Nesse dia 24 de agosto de 2018, eu me olho no espelho e falo assim: Patrícia, você não sabe quem você é. Porque você não se reconhece. Você sente coisas, você fala coisas que você não falava antes. Mas a partir de agora, estou te apresentando a nova Patrícia menopausada. E essa nova Patrícia menopausada, ela vai ter que voltar alguma coisa daquela outra Patrícia, porque aquela Patrícia que você gosta não é essa Patrícia chata, reclamona, que acha que a vida não tem mais graça e que você acabou, porque você não acabou, você não virou uva passa, e você você vai fazer alguma coisa para ter alegria de volta. E foi isso. Essa é a minha história. E o que eu quero falar para vocês sobre a depressão da menopausa, que é um sintoma que ele é muito recorrente na menopausa. Então, os motivos que eu acho, tá? Isso aqui é o que eu acho desses anos todos estudando sobre menopausa, que alteração hormonal, como eu falei aqui no início, ela é realmente motivo, porque a gente se descompensa. Então, toda mulher que está entrando na menopausa, ela está descompensada, não tem jeito. E descompensa o físico e o psíquico, ele também descompensa. Depois, o problema de sono, gente. 70% das mulheres na menopausa têm problema de sono. E a insônia é um dos sintomas que deixa a gente doida, não tem jeito. Uma pessoa que não dorme direito, ela fica desequilibrada, estressada, cansada, com menos paciência, irritabilidade, né? E a mudança do estilo de vida. Quando eu falo mudança do estilo de vida, o que é isso? Você chega na menopausa, normalmente entre os teus 45 e 55, e você ganha de pacote os seus pais envelhecendo, seus filhos saindo de casa, pressão na carreira, porque todo mundo olha para você como se você já fosse uma pessoa que não pensa mais, que não é mais inteligente, né? Você está envelhecendo. O homem envelhecer é a coisa mais maravilhosa do mundo. Cabelo grisalho, barriguinha, todo mundo gosta, mas a mulher, quando ela começa a envelhecer, ela é inclusive colocada a teste. Se o que ela pensa, o que ela fala, ainda está validado, né? Então, para mim, esses 3 motivos aí são os motivos que levam a mulher na depressão. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante, e eu falei até para a Priscila ontem, que a gente precisa tomar muito conta do nosso sono. A insônia, quem tem insônia, ela tem que tomar conta dessa insônia. Porque a mulher que tem insônia na menopausa, antes da menopausa, ela tem 10 vezes mais chance de entrar numa depressão na menopausa do que qualquer uma outra mulher. Então a gente precisa tomar conta disso. Antes, a mulher que teve depressão pós-parto, ela também tem uma tendência maior de entrar na depressão como sintoma da menopausa, tá, gente? É um sintoma. Né? Não é que você vai entrar na depressão e vai ficar deprimido o resto da vida. É um sintoma. E a mulher que tem muitos problemas de TPM, né? Eu não tive, mas quase entrei na depressão. Não entrei em depressão porque eu tomei conta antes.
Mas também tem estudos que mostram que mulheres que têm uma TPM muito violenta também têm uma tendência maior de entrar em depressão na menopausa. Então a gente tem que tomar conta da gente, sim. Estou aqui para inspirar as mulheres mais novas e estou aqui para dizer para as mulheres da minha idade que em qualquer momento a gente pode começar a tomar conta de nós próprias. E é possível ser feliz, se sentir maravilhosa, gostosa, com a libido lá em cima, depois da menopausa.